Boa tarde a todos. Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui em busca dos ensinamentos de nosso amado Mestre Jesus. Nós rogamos a Deus, a Jesus, que possa abençoar a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pedimos pelos nossos familiares, para todos os trabalhadores da casa, todos os grupos de estudo, de reuniões, que Jesus possa abençoar a cada um. Nós pedimos pelo nosso planeta, pedimos pelo nosso país, pedimos por todas as pessoas que se encontram doentes, tanto do corpo como do espírito, que se encontram em seus lares ou nos hospitais. Que cada um possa receber aquilo que está necessitando com as bênçãos de Jesus. Nós sabemos, Senhor, que nossas existências aqui na Terra são resultado de nossas vidas passadas. E pedimos que nos dê força para que possamos passar pelas dificuldades com bastante fé e resignação. E quando o nosso espírito entristecer por não ter nossos sonhos realizados de acordo com aquilo que gostaríamos, que nós sejamos fortes e não abriguemos a revolta, o orgulho e o desespero, para não criarmos mais débitos diante de vossa justiça. Permita, Pai, que os bons espíritos possam sempre encontrar em nosso coração e nossa alma as condições necessárias para nos inspirar bons pensamentos, resoluções corretas e a força moral que precisamos para permanecermos no caminho reto, espiritual e material. Abençoe, Senhor, a todos nós, que nós possamos assimilar os ensinamentos de hoje, mas que nós possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. E que tenhamos uma excelente semana, que assim seja. Boa tarde a todos. Nós escolhemos hoje, o convite de uma amiga nossa, fazer umas considerações sobre o passe, porque tudo engloba o nosso pensamento. Somos aquilo que pensamos. Somos aquilo que pensamos mesmo. E o pensamento, ele é uma força viva, porque ele sai de nós e ele se projeta em todo o universo. Então, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da ação da prece, né, da transmissão do pensamento, ele fala que nós devemos imaginar o universo todo dentro de um fluido, que é o fluido cósmico universal. E esse fluido, ele vai agir como a nossa atmosfera para o som, porque a nossa atmosfera, né, ela propaga o som. Se eu fizer uma estação de rádio, eu tenho que pegar, colocar o dial naquele número, naquele lugar certinho, e eu vou receber o conteúdo daquela rádio que eu gosto, entendeu? Então, como o pensamento é a mesma coisa, ele anda no universo, mas ele não é assim, vamos dizer assim, não tem lugar que ele não possa ir. Ele vai de acordo com o quê? Com a nossa vontade, a força da nossa vontade. Eu estou falando assim, pensamento normal, porque tanto o bom pensamento quanto o pensamento negativo, eles agem do mesmo jeito, eles saem de mim, do meu eu, Espírito Eterno, e ele e quem estiver na mesma faixa vibratória, vamos falar assim, entre parênteses, mesmo dial, vai captar essa energia. É por isso que muitas vezes, quando a gente está mais ou menos, né, encontra alguém que está
down, que está reclamando, que está aflito e vai desabafar com a gente, às vezes a gente fica nervoso também. Aquilo pega, né? Sim. Assim também com as coisas boas também, a gente assimila. Então é muito importante a gente prestar atenção no que nós estamos pensando, para ver se aquilo lá é positivo ou negativo. Por quê? Eu encontrei aqui no livro Missionários da Luz, quando ele fala sobre paz, eu encontrei umas exortações aqui que ele diz assim: toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Ó, toda perturbação mental. A mente pensa. O pensamento está aqui. Então, tudo que eu estou com esse pensamento turbulento, tudo, né, não esteja bem regulado, ele vai provocar graves processos patológicos, né? Afligir a mente, quer dizer, você ficar sempre com aquilo nervoso, não vai dar certo, eu quero fazer isso, não dá. Então, se afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por quê? Porque o corpo, ele é o filtro. Se eu começo aquilo lá muito tempo, uma mágoa, por exemplo, muito tempo, eu vou modificar aquele local, por exemplo, do perispírito e vai vir no corpo físico. Então, as dores físicas, não estou falando aqui de resfriado, de pressão, mas as dores físicas, não aquelas dores mesmo, elas partem primeiro das mágoas, do ódio, né, do orgulho desenfreado. Então, ele diz assim: por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia. Qualquer inquietação, eu estou desarmoniado. Não está em harmonia com o meu corpo inteiro. Meu pensamento ele reflete no corpo, né? Começa a dor de cabeça, pode preparar como tem essas coisas. E ele diz assim: as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Então, quando a gente vê um espírito que está sempre provocando coisas negativas, fazendo coisas negativas contra a moral, contra o que é certo, o que é errado, né? O que é certo, esses espíritos são doentes. Eles não têm escapatória. Eles estão sempre aflitos, perturbados, eles estão sempre com a mente, né, em desarmonia, afligidos, né? Então, a base que nós temos que entender é justamente isso. É o pensamento, tá? E o pensamento ele se desloca de acordo com a potência da vontade, ele se desloca e pode bastante atingir outros planetas, se eu tiver companheiros em outros planetas, tudo assim, dependendo da vibração, ele chega até lá. O pensamento chega, né? Essa comunicabilidade, a gente pode conservar. Tem gente, por exemplo, teve na Rússia, certa feita, quando eu era bem mais jovem, estava acontecendo assim, a psiquiatria, né? Estava estudando e utilizando. Por exemplo, eles colocavam uma pessoa fechada num quarto, e no outro quarto outra pessoa. E essa pessoa aqui transmitindo através do pensamento, mesmo sendo outro quarto, transmitindo aquela força, ele chegava a dar um soco no outro e o outro caía da cadeira. Foi muito interessante esse. É só procurar no YouTube, né, esses processos da mente, do estudo da mente. Então, a gente vê que tudo é o pensamento. Nós somos o que pensamos, né? E interagimos no nosso corpo físico com aquilo que a gente tem na cabeça, mesmo pelo espírito que age e controla.
Mas eu fiz mais ou menos esse básico para a gente compreender assim. Eu chego na casa espírita e eu adoro tomar passe. A gente vem, às vezes tem pessoas que eu conheço, né, que eu tenho 41 anos de casa, 42 já fiz em fevereiro. E eu me lembro de pessoas que me acompanharam aqui na casa há mais de 30 anos, mas nunca se achegaram a mim uma tarefa da casa. Vinha só para tomar passe. Né? Teve alguns até que eu convidei, que eu gosto de pôr todo mundo para trabalhar, eu convidei para tomar passe, para entender o que é o passe, estudar e trabalhar nessa, porque o passe é considerado de cura, né? Muitas vezes a gente consegue cura tomando passe, muitas vezes. Então, a gente vê que vamos dizer assim, tudo depende também do conhecimento, da vontade, né, de realmente desenvolver a caridade. E se eu trabalho na casa espírita, se eu estou na casa espírita, já estou 10 anos na casa espírita, se eu gosto de costurar, eu vou lá e pergunto para a diretoria da casa, onde que é? Vocês têm esse tipo de tarefa? Aqui a casa tem. No showzinho das crianças, lá, todas as terças-feiras. Há muitos anos que eu acompanho o pessoal, né? Conheço o pessoal daqui. Então, outros gostam do quê? De estudar. Então vamos estudar juntos. A casa oferece vários trabalhos de estudo, vários grupos de estudo, né? Eu estudo agora sobre o passe, que é a coisa. Está todo mundo maravilhado com do estudo do passe. Então vamos participar. Então tem várias atividades na casa espírita. Então a casa espírita não é só para eu vir e tomar passe, né? Mas é também para eu tomar uma atitude de trabalhar para mim mesmo, não é? Então a gente não dá nada para ninguém, a gente que ganha com tudo. Bom, o passe. O que é o passe? É uma transfusão de energia, não é? O que acontece? O médium passista, tá? Eu tenho ao meu lado técnico de enfermagem, que no livro Missionário da Luz, no estudo sobre o passe, ele fala que esses técnicos e também as pessoas que estão encarnadas deveriam ter, porque para o espírito e para os médiuns encarnados, olha aqui, para ser passista, manter um padrão superior de elevação mental contínua. Presta atenção, elevação mental contínua. Não pode desviar, tem que ser firmão aqui, né? Condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Aí mais pra frente, André Luiz pergunta lá para o instrutor e pergunta assim, mas se a pessoa tem boa vontade ou se não tem alguém com todas essas características aí, ele pode, a espiritualidade maior pode usar? Pode. O ideal é quando tem, mas se por um acaso não existe, o que vai acontecer? O plano espiritual, quer dizer, o mentor espiritual que tem que ter essa qualidade, ele vai suprir, né? Através da boa vontade daquele que se propôs naquele momento auxiliar. Mas olha a responsabilidade, hein? Se eu me proponho auxiliar no trabalho de paz, eu vou ter que trabalhar o moral, meu íntimo, para poder diminuir esse trabalho das primeiras vezes que a gente vai dar o passe, não é verdade? O mentor espiritual está ali, porque no livro, nessa dissertação de André Luiz, tinha 6 que vamos dizer assim, se destacavam na casa.
pela brancura da sua roupagem, branco, 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 pela postura desse espírito, né? E todos eles tinham, porque eles fizeram um curso, tem que fazer um curso no plano espiritual, como se fosse um curso de medicina. Eles têm que conhecer o corpo humano, físico, o perispírito, conhecer tudo. Não é para poder olhar a pessoa assim e ter a capacidade de analisar internamente aquela pessoa para saber onde é que estão os pontos frágeis que ele vai poder, e o merecimento dele também, para a cura que ele veio almejar aqui na casa espírita. Então, manter o padrão superior de elevação mental contínua é uma das primeiras características. Segundo, grande domínio sobre si mesmo. Não vou fazer isso porque vai acontecer isso. Analisar a minha postura para que eu não venha a ser pedra de tropeço para ninguém. Isso que ele tem que ter. Espontâneo equilíbrio de sentimentos. Isso daqui no mundo de expiações e provas é difícil. Espontâneo equilíbrio de sentimentos. Acendrado amor aos semelhantes. Alta compreensão da vida. Fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Então, às vezes a gente tem um ou dois daqui e falta o resto, mas a espiritualidade nos ajuda, né, naquele momento que há essa necessidade. Mas o objetivo maior seria a gente nos colocarmos, né, numa situação que a gente não precise gastar muitas energias dele. Agora, no campo material, os que estão encarnados, equilibrar o campo das emoções, mágoa excessiva, paixão desvairada, inquietude, ocidente, barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras, excesso de alimentação. A gente não deve vir à casa espírita com comida até aqui, né? Dá um espaço, comer uma coisa mais leve e tal. E outra coisa, álcool e outras substâncias tóxicas, negativas. Se eu chegar aqui, já vi, você dá passe para uma pessoa que está autorizada, ele não tem nem equilíbrio para se colocar, se posicionar de uma forma correta. Agora nós vamos virar e inverter isso aí. Já falei dos mentores, dos instrutores, daquele que dá um passe. Agora nós vamos inverter. Quem vai tomar um passe? Né? O que acontece? Nós temos 7 grandes centros de força e ele, muitos outros menores. Tá? Os centros de força, eles reagem assim, tá? É uma espiral. Nós temos aqui coronário, aqui coronário, laríngeo, o básico, o esplênico, o laríngeo, esplênico, cardíaco, tá? O básico e o sexual, tá? O genésico. Então, acontece o seguinte, eu estou sentado na cadeira, se eu faço uma vibração positiva, eu abro esse campo energético. E aí o que acontece? O passista vem, ele recebe as energias através dos seus braços, tá? E essas energias que já estão, vamos dizer assim, selecionadas pelo Espírito, tá? Que está nos assessorando, e ele então recebe, o passista recebe essas energias, e ele tem todas aquelas condições que nós acabamos de colocar, ele tem a capacidade, né, de absorver, porque ele está fazendo uma prece, ele está ali
fazendo o Pai Nosso, de uma maneira assim, bem calma, tranquila, né? Prestando atenção no seu coração, batendo calmamente, tranquilo. Não pode estar assim pensando o que eu vou fazer depois, tá? Por quê? Porque fecha. Então está fechado. Se eu estou tomando paz, a energia vem. Mas se eu não abro esse campo aqui, ele vai bater na minha, a gente chama aura, né? Vai bater na minha aura e ele não vou absorver, então nem estou em paz. E gastei a energia do espírito. Olha só, que problemão que a gente está arrumando, né? Não é verdade? Então é assim, a gente precisa prestar atenção na responsabilidade também daquele que vai tomar passe. Eu espero, inclusive, que aqueles que estão nos assistindo através, né, do SEAC, né, que a gente possa chegar no coraçãozinho e saber ser merecedor do apoio desses espíritos amigos. Desde a hora que a gente penetra na sala, a gente já recebe. Eles já estão lá, detectando o que nós precisamos, tá? Os mentores, esses instrutores espirituais de enfermagem, são espíritos diferenciados, não são espíritos, são técnicos da espiritualidade maior. Então, eles nesse livro, nesse capítulo dos passes aí, já uma outra vez que eu falei mais em geral, assim, falando sobre o que acontece na hora do passe, eles contam, por exemplo, que a pessoa veio e tomou 10 passos, estava no 10º passo, quer dizer, 10 semanas que estava ali. E o que aconteceu? Vamos dizer assim, o enfermeiro inferiorzinho que estava lá na sala, o instrutor espiritual, o que ele devia fazer? Aí ele fala assim: você faz o necessário, mas não interfira no problema dele. Agora é caso do seu livre-arbítrio. O que quer dizer isso? Até ali, eles tinham eliminado todas aquelas impurezas, ele não tinha sofrido nada. Só que ele veio, ele escutou a doutrina, ele, quer dizer, deve ter escutado, né? Mas não assimilou nada, não modificou em nada a sua vida naqueles 2 meses e meio que esteve na casa. Então, o que a casa podia oferecer para ele de conhecimento, para ele, vamos dizer assim, assimilar aquele conhecimento e colocar em prática na sua vida, ele não fez. Continuou sendo imprevidente, intolerante, brigando com Deus e todo mundo, e a palavra dele era o que valia. E o que aconteceu? Ele ficava nervoso, né? O pessoal chegava ali e ele tinha que pegar o pulso assim de intransigência. E aí o que aconteceu? Perderam a chance, quer dizer, a doença ia se espalhar. Então, veja bem, a nossa responsabilidade de ir à casa espírita, assimilar, escutar, conhecer e não usar. Aí como a gente chega lá do outro lado, né? Não é? Porque aqui a gente não veio para brincadeira, a gente não veio para se divertir só, a gente não veio só para ter direitos, nós temos os deveres também. Então, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Isso é cada um que tem que pensar nisso. Cada um que tem que pensar nas suas possibilidades, o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer. Que Deus nos abençoe. E teve um caso de uma outra moça que ela estava sofrendo assim, discussão, tinha sofrido uma discussão com o marido, e aí no fim o fígado dela estava com uma mancha escura, mas ela tinha um bom coração, era uma moça que merecia ajuda. Aí o André Luiz
viu um instrutor dar um passo na pessoa e ele dissipou, foi para o sistema excretor, para a urina, para eliminar todos aqueles efluidos negativos, né? Então a gente vê assim, é bom a gente estudar, aprender, para a gente poder, né, utilizar e saber da responsabilidade nossa, e não é só o médium que tem que ficar pensando, rezando na nossa cabeça. Não, eu tenho que estar uma postura mental para receber aqueles efeitos salutares que eu tenho procurado para assistir. Tá? Então, muita paz a todos, nessa chuvinha gostosa, nesse friozão, né? Mas que Deus nos abençoe. A gente convida agora os médicos passistas para a Câmara de Paz. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais esta tarde. Agradecer, Senhor, pela Tua presença na nossa vida, nos abençoando, moldando o nosso coração de amor, de perdão. E que essa tarde, Senhor, o estudo da tarde possa fazer uma reflexão o que estamos fazendo aqui, para que possamos sempre, no nosso coração, estudar os seus ensinamentos e nos ajudar, Senhor, na reforma íntima. Que possamos voltar para os nossos lares com a paz no coração e que na próxima semana, Jesus, possamos estar aqui junto com os nossos companheiros para ouvir mais uma vez os teus ensinamentos. E assim terminando, Senhor, eu peço a permissão de recitar a prece um dia ensinou a todos nós, essa sublime prece. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, na medida que estamos aprendendo a perdoar a todos aqueles que nós julgamos nos ter ofendido. Mas não nos deixe, Jesus, cair em novas tentações. Livre, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que Jesus nos acompanhe, hoje e sempre. Que assim seja.